Olá, seja bem-vinda ao meu canal, eu me chamo Eunice. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Bora pro vídeo? Gente, alguns dias atrás, o Felca postou um vídeo falando sobre as nossas crianças e vídeos que aparentemente é inocentes, que a nossos olhos, a gente vê como inocente, mas para um certo grupo de adultos que fica mexendo na internet não é nada inocente. O vídeo chama Adultização, que fala sobre vídeos de crianças fazendo dancinhas, se expondo na internet, numas, como posso dizer, numas danças mais sensuais, né? Que às vezes, muitas vezes, os nossos olhos como pais não é considerado, né, querendo sexualizar a criança, mas aos olhos de algumas pessoas, sim, eles veem isso como danças sexuais que as crianças estão fazendo, os famosos pedófilos, né? Então, esse vídeo foi ao ar alguns dias atrás. Eu já queria postar esse vídeo há mais tempo, porém eu não tive coragem de estar fazendo, mas eu acho que como mãe eu deveria estar fazendo esse vídeo falando sobre esse assunto, porque o que o Felca fez foi uma denúncia muito séria mesmo, e foi muito bom ele ter postado, foi muito bom ele ter falado essas coisas, porque a gente realmente precisa tocar nesse assunto, a gente realmente precisa falar sobre. Vou falar um pouco sobre o vídeo que ele postou, tá? Eu achei muito interessante, eu assisti do começo ao fim. Ele falou de algumas crianças e uma delas foi a Camilinha, e o do Ítalo, que a Camilinha tá com o Ítalo há bastante tempo, alguns anos, e hoje ela tá com 17 anos, e continua fazendo essas danças sensuais, e os pedófilos atuam nessas redes, né? A favor deles. Ele mostrou vídeos da Camilinha com o Ítalo e outros adolescentes, como se fosse um BBB, mostrando o dia a dia deles, e um monte de adolescente, um monte de criança na flor da idade, dos hormônios, a flor da pele. Eles iriam, lógico, ter as suas relações, iria descobrir a vida sexual nesse reality, que eu acho um cúmulo, que adulto responsável considere normal. Eu, como mãe, não considero nada disso normal. Antes do Felca ter postado, eu não conhecia, não sabia nem que era esse Ítalo e muito menos a Camilinha, porque eu não acompanho, tá? Pra mim, eles não existiam até o momento desse vídeo. Então, tudo que eu fui assistindo, pra mim, foi um escândalo, porque como eu não convivia com os meus filhos, eu não tinha noção de algumas coisas pela internet que estava acontecendo, porque não são vídeos que eu normalmente assisto, que eu procuro saber algo do tipo. E quando eu comecei a assistir, comecei a ver as realidades, né, de hoje em dia, dos adolescentes, do que eles consomem, né, não só os adolescentes, mas também os adultos que gostam desse tipo de vídeo, que procura esse tipo de vídeo, que busca por esse tipo de vídeo, eu fiquei chocada, indignada, eu fiquei revoltada, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque se trata de crianças
que os pais fazem um vídeo gravando coisas simples do dia a dia, mas que para um adulto pedófilo, ele olha para o outro ângulo, ele olha para outra situação. E normalmente, a gente como pai ou mãe, a gente não vê maldade no que as crianças estão fazendo, mas a gente também deveria ter uma consciência um pouco mais abrangente sobre isso, porque a gente como pai, a gente não olha com a parte da maldade, mas não é todo mundo que olha com nossos olhos, e sim, a gente tem que ter, pais tem que ter uma noção disso e se perguntar, se eu postar esse tipo de vídeo, pessoas com o intuito não de achar fofinho, vai considerar um vídeo fofinho só e pronto, acabou, ou pode levar para o outro lado. E o Felca, quando postou e mostrou, ele mostrou além do que os pais não enxergam. Ele postou como o algoritmo funciona e impulsiona nesse sentido. Ele mostrou pra gente, pai, que a internet sim é perigoso, que os vídeos que a gente acha que não é maldosos podem sim ser gerado com outros olhos. Então a gente tem que ter um controle maior, a gente tem que ter um cuidado maior com o que a gente posta em relação aos nossos filhos. Eu sou a favor que crianças não deveriam ter tanto acesso à internet como hoje em dia tem. Hoje em dia, com a nossa correria, né, de fazer as coisas, de tá tudo, tendo que resolver tudo, a gente acaba deixando as crianças o dia inteiro, o tempo todo, com o celular. E a gente peca muito em relação que a gente não olha o que eles estão visualizando ou o que eles estão fazendo com o próprio celular. A gente peca muito isso. Os pais deveriam, sim, supervisionar os nossos filhos. A gente tem, sim, controlar o que eles olham, o que eles não olham e o tempo de uso da internet. Somos responsáveis por nossos filhos, temos o dever de cuidar dos nossos filhos. E isso não está sendo feito. Não é à toa que muitas crianças estão fazendo coisas que não devem. E o que eu percebi é que uma porcentagem disso está sendo supervisionado por mães ou pais que acham normal, que às vezes até prefere esse tipo de conteúdo para atrair esse tipo de pessoas, porque rende like, porque rende visualizações, rende inscritos e, consequentemente, rende dinheiro para os pais. Mas eles esquecem que estão expondo muito os filhos, principalmente as meninas, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu fui acompanhando todo o processo do vídeo, todo o vídeo em questão, e teve uma conversa com a psicóloga, e eu gostei muito sobre a conversa, porque ela foi dizendo as idades e os tempos que cada criança poderia que deveria ter com a internet, e eu percebi que nós, eu me incluo, a gente não tem esse controle. A gente não faz isso. A gente literalmente deixa as crianças com a internet e pronto. Porém, a gente esquece que a internet não é babá, que a internet não é professor, que a internet principalmente não é pai e mãe. Então, eu me identifiquei porque literalmente quando meus filhos vêm aqui, eles não têm celular aqui em casa,
porém o meu mais velho, ele fica realmente o dia inteiro na internet, e eu já conversei com ele sobre isso. Antes de fazer esse vídeo, já conversei com ele e falei o que deveria acontecer e a partir de agora está acontecendo. Vou deixar link do vídeo do Felca aqui na descrição, porque vale muito a pena. Hoje tá acontecendo essas coisas e a gente tem que cuidar das nossas crianças. Esse vídeo foi até Brasília. Nossos deputados, vereadores, governadores e presidente está ciente, e eles estão querendo fazer ou já estão fazendo uma lei sobre isso, sobre as redes sociais e com crianças. Eu espero que isso não seja só porque o vídeo saiu, e sim que dure muito tempo essa lei, que funcione essa lei, porque realmente a gente precisa ter os cuidados, a gente precisa cuidar das nossas crianças. Gente, esse vídeo do Felca, para mim, ele é um dos vídeos melhores que na internet tem, porque fala muito sobre os cuidados que devemos ter com a internet e com as crianças. Vou dizer novamente, vale muito a pena assistir do começo ao fim. É um vídeo longo, não é um vídeo curto, mas vale muito a pena você assistir. Então, vão lá, assistem, compartilhem o vídeo, porque vocês fazem o bem para as crianças. Vou terminar o meu vídeo por aqui. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo. E bora cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos. Beijo!